Oi, gente! Tudo bom com vocês? Que bom que vocês estão bem! Sejam muito bem-vindas a mais um Amigas Empreendedoras, o podcast do portal Sou Mulher. Estou aqui hoje do outro lado, junto com a minha querida Vera Giglio. Boa noite! Seja Boa muito noite, bem-vinda parabéns, que novamente! legal. E, gente, o programa hoje tá demais. Que convidada incrível, que honra receber essa mulher. Keila Barbosa, muito bem-vinda! Ai, Gente, obrigada, Carol. Dá mão aqui pra mim também. Obrigada pelo carinho. Obrigada pelo carinho das duas, pela recepção. Pra mim também é uma honra estar aqui hoje, viu? Muito obrigada. por que eu chamei a Keila, gente? Eu vou contar a minha história com a Keila aqui. Como vocês sabem, eu faço parte do Clube Mulher Brilhante, que é um clube de mulheres empreendedoras maravilhoso, idealizado pela querida Kênia Gama. Sim, maravilhosa também. Sim, ela mesma, do Mulher Brilhante, você deve lembrar. Certeza que você lembra. E a Keila, ela cuida de quem, gente? Das embaixadoras desse clube. Que não é fácil, são diversos clubes espalhados pelo Brasil inteiro e ela, com uma equipe maravilhosa de diretoras, é que comanda isso junto com a Kênia, com as embaixadoras, enfim, network de mulheres. Então, perfeita para estar aqui. Mas mais perfeita ainda é que ela tem um Instagram, gente, chamado Empreenda com Estilo. Quer dizer, tudo a ver com a gente. Keila, queremos a sua aula agora, Keila. Como é Não uma esconda aula? nada, Keila. Como você trabalha diretamente para mulheres, trabalha em clube de mulheres, empreendedoras no caso, você trabalha com estilo, e eu quero saber como começou esse teu lado empreendedor. Uau! Então, vamos lá, né? Primeiro, boa noite, muito obrigada por vocês estarem aqui, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Eu comecei a empreender, eu vim do mundo corporativo, trabalhei durante 15 anos em empresas nacionais e multinacionais. E tinha alguma coisa que mexia comigo, no sentido assim, poxa vida, perante o mercado, eu já tinha sucesso, era uma das executivas, mas eu sentia que ainda alguma coisa faltava. E o que eu sentia de faltar era, eu queria ser mais útil, eu queria fazer alguma coisa, sabe, diferente. E eu falei, meu Deus, e agora? Né? O que que eu vou fazer? Vou largar tudo? Eu posso ser ingrata, né? Porque eu vivo hoje o que eu sempre pedi para Deus. E agora que eu tenho, eu vou largar isso de vez? E as coisas começaram a acontecer. E eu comecei a seguir, né, algumas pessoas nas redes sociais que tinham empresas. A Natália Arcuri, inclusive, a gente escutava todo dia de manhã ela falando. Então, eu e minha esposa, a gente comentava, né, sobre esse mundo do empreendedorismo. Só que eu achava que eu iria acordar um belo dia com uma ideia mirabolante e eu ia pegar e falar assim, ó, não vou mais continuar aqui na empresa, porque a partir de agora eu vou empreender. Só que não foi isso que aconteceu, né? Vida real. E acho que isso Mas é é o uma. contrário disso, né? Exato, exato. Eu não estava satisfeita na empresa, né? E já vinha conversando com Deus já há um bom tempo. E aconteceu de eu ser mandada embora. Né, a gente passou por um processo, eu fiz uma avaliação no meu departamento, alguns pontos de melhoria, eu apontei isso pro meu superior, e alguns dias depois ele pegou e acabou me demitindo. Né? Para mim foi um processo muito difícil, porque eu nunca tinha sido demitida, né, na vida, então isso mexeu muito com o meu ego. Eu não entendi no primeiro momento o que tinha acontecido, mas de uma coisa eu tinha certeza: não queria voltar, fazer o que eu fazia, porque eu conhecia outros profissionais da mesma área que eu trabalhava e todos tinham os mesmos problemas, o que mudava era só a empresa. Então não era questão de eu mudar de empresa, e sim eu mudar a minha vida a 360, e foi isso que eu fiz. Eu vim do ramo farmacêutico e eu fui para o mundo da moda. Então, eu não conhecia nada de moda, nada de costura, nada de desenho. Eu só gostava de comprar roupa bonita, né? Quem não gosta de andar bem vestida.
Mas eu não conhecia desse mercado. Então eu mergulhei Mas você era completamente. representante de laboratório? Não, Como eu é que era? trabalhava na parte interna, né? Eu cuidava de toda a parte da cadeia administrativa, então de recebimento até a entrega do pedido para o cliente. Eu era Workstream Leader do Brasil também, porque era uma empresa multinacional, então todas as atualizações de SAP, elas passavam por mim, do mundo todo, porque eu era responsável por avaliar se tinha algum risco para o Brasil, principalmente porque a nossa legislação é bem específica, a parte de tax também ficava sob minha responsabilidade. Então, assim, não tinha nada a ver, né, com esse lado de moda. Minha formação também não tem nada a ver. Eu sou formada em finanças, propaganda e marketing e supply chain. E por muito tempo eu não entendia por que eu me formei em todas essas áreas, eu trabalhei em todas essas áreas também. Mas hoje eu entendo. Hoje eu conheço uma empresa 360. Eu sei como uma empresa funciona, eu sei como ela deve funcionar. E boas práticas também dessa empresa, né? Porque todas as empresas que eu trabalhei, ou ela tinha ISO, ou ela tinha alguma certificação específica. Eu passava também por auditorias. Então, a gente faz, né, a coisa certa, do jeito certo, no momento certo também. E aí eu resolvi, né, Mas vir tudo pro... isso que você aprendeu, eu tenho quase certeza que você aprendeu, você acabou se especializando numa área que você achava que não tinha nada a ver e agora você sabe que tem tudo a ver, né? Exato, hoje eu Você já consigo está ajudar. preparada. Exato. Hoje eu entendo, né? Às vezes a gente não entende por que algumas coisas acontecem na vida, por que a gente toma alguns caminhos na nossa vida. E hoje é como se tudo que eu fiz, toda a minha jornada, tivesse me preparado para eu estar Para no este momento que eu momento. estou. Exatamente. E no empreendedorismo, né, muitas vezes acaba sendo solitário e a gente se questiona muito, né, porque o autoconhecimento é extremamente importante. E eu fui trabalhar, né, quando eu falo de mergulhar, eu mergulhei em mim e eu mergulhei também no mercado da moda para entender. Então eu ia em várias feiras, eu participava também de eventos para entender como que funcionava, né, as grandes marcas. Fui em busca de fornecedores, eu não tinha nenhum conhecimento, então eu ia comprar também os tecidos, era eu que ia lá e eu E perguntava por você que acha esse fácil tecido? isso agora? Hoje eu olho, eu já sei qual que é o tecido, né? De sentir. Hoje eu explico, inclusive, isso para as minhas clientes, né? Então, hoje eu trago todo esse conhecimento que eu tive para o meu trabalho hoje, principalmente quando eu tenho os atendimentos individuais, né? E presenciais. É incrível. Hoje tudo se encaixou. É como um quebra-cabeça. Mas você sabe que acontece isso, eu acho que acontece isso com todas as empreendedoras. Que vem do mundo corporativo, que vem de uma administração, ou algum ponto preparou para aquele sucesso. Que não tem nada a ver com. Acho que você pensa que não tem nada a ver. Ontem mesmo eu estava comentando isso com meu marido. Nós fomos tratar de parte técnica mesmo, né? Que vai ser todo reformulado o portal, vai ter um clube também fechado até. Depois eu quero te convidar assim para dar algumas sugestões para a gente melhorar tudo. E eu falei com tanta propriedade do que eu queria, do que eu já sei que vai acontecer, que eu estou deixando preparado para quando vier a feira, né, a Expo Quantic, que a gente ter estrutura para suportar agora vamos dizer assim, o tamanho que ela ficou. A primeira eu já achei que começou grande, num espaço de 3.000 metros quadrados, e a gente ocupou, tivemos muita novidade ali. Todo mundo falava assim, nossa, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo. Você vai entender. Aí agora eu chego nos eventos e as pessoas falam assim: e aí, quando que vai ter aqueles eventos diferentes que Que você demais! faz? Então a gente já começa a ficar conhecida no mercado sobre os eventos diferenciados. Parece uma coisa que para a pessoa é esquisito, mas para mim já é tão fácil. Aquilo eu já enxergo tanta coisa que eu posso ajudar. E a gente tem trazido algumas empreendedoras que já participaram de eventos comigo e tudo. E eu não sabia que tinha uma história de mudança de vida naquelas famílias, entendeu? Você viu aquele dia, veio a família toda Sim. agradecer
porque a pessoa estava num processo depressivo, e eu falei, para com isso, chega disso, vamos lá que eu te ajudo do jeito que der, e você lá se inventa alguma coisa. Ela teve um insight. E as transformações, né, Valéria, Então- elas acontecem nesses eventos. Que nem você trabalha também em eventos que você estava comentando em off aqui com a gente, né, gente? Assim, e aí você trabalha com essa questão de eventos, a Vera trabalha também, e você falou uma coisa interessante que a gente sempre repete aqui. Estudou. Você era de uma outra área e você foi para a área da moda e você estudou. Né? E eu acho, é esse o toque que a gente dá para você, mulher empreendedora. Estude. Ela falou uma coisa muito importante: estudar o mercado. Então, antes dela entrar, ela estudou o mercado. Ah, eu tenho facilidade em fazer brigadeiro, então eu vou fazer brigadeiro porque todo mundo gosta. Mas você vai vender onde, mulher? Tu tem que estudar o mercado. É a mesma coisa, ela gostava de moda e ela foi lá entender o mercado. Foi isso que. Exato. É importante. Uma das coisas, né, que eu parei para perceber na minha vida como padrão é tudo aconteceu quando eu estava pronta. Então é o que eu falo para nós mulheres, esteja pronta para o seu sucesso. Nossa. Não adianta nada você só falar que você quer ter sucesso se você não tá pronta para ele. Uhum. Porque se você não tá pronta, as coisas não acontecem. Então, às vezes, em vez da gente reclamar que não tá dando certo, é parar e pensar o que eu preciso fazer para estar pronta. Porque o sucesso, ele não avisa se ele vai chegar hoje, se ele vai chegar amanhã. Não avisa. Olha, Mas você esteja sente pronta. que vem vindo um sucessinho assim no começo, né? Uma brisa. Mas assim, não avisa, É. né? Então, se você não tá pronta, às vezes a gente acaba perdendo oportunidades. Então, é uma das coisas que eu falo bastante. Estude, dê o seu melhor no que você for fazer e sempre esteja pronta para o seu sucesso. Quando você passa essa informação, como é que você traz isso para a mulher? Porque eu observei no teu Instagram que tem muita personalidade ali. Tá? Ali você tem muita firmeza, eu gostei Eu sou muito. firme. Eu gostei muito da sua postura no Instagram. Gostei muito do que você coloca ali. É sempre o menos é mais, que eu Sim, percebi sim, ali. O sim, menos é sim. mais e você vai direto, é objetiva e tal. E como é que funciona para a gente chegar até esses cursos, até preparar essa mulher empreendedora que também tenha, vamos dizer, uma preferência pela moda, ou até mesmo o autoconhecimento de moda para ela, porque às vezes a mulher vai num evento, você vê que não tem nada a ver o que ela tá sentindo ali com aquele evento. Eu vi uma postagem sua que você pergunta, você já se sentiu mal por estar bem arrumada? Uhum. Eu vi também. Entendeu? Eu já me senti mal por estar bem arrumada. Mas porque, assim, hoje as pessoas estão despreparadas para as coisas, Sim, né? sim. Nós fomos num evento no sábado, tinha gente de short, e era um evento de posse de uma pessoa dentro de um processo, né? Sim. Político, porém formal. Sim. Mas tinha gente de short, eu falei, meu Deus, eu vou ver alguém de biquíni aqui, né? Então a gente se preocupa com isso Hoje em também, dia né? as pessoas, elas estão confundindo, né, a liberdade que a gente tem, a autenticidade que a gente tem com muitas vezes falta de respeito, Aham. né? O ato de se vestir, ele é um hábito. Então, quando você se veste, você pode se vestir só colocando uma roupa básica para você cobrir o seu corpo, que é a principal função, né, da roupa. Então, é cobrir o nosso corpo, proteger o nosso corpo, seja ele do calor, seja ele do frio. Ou você cobrir o seu corpo de uma maneira mais estratégica, de uma maneira que traz um acolhimento, de uma maneira que representa para o mundo quem você é. Então, nem todo mundo sabe fazer isso. E quando as pessoas elas olham para essa questão de ter liberdade, né, de escolha, de sair da caixa, ela fala assim: eu vou me vestir do meu jeito mesmo e tá tudo bem, dane-se Me os aceitem outros. assim, né? Exato, exato. E não é assim. Então, a questão é que você também, o ato de se vestir, principalmente se você está em um evento formal, é uma forma de você honrar aquela pessoa, né? Uma forma de você respeitar o ambiente em que você está. E muitas vezes as pessoas estão perdendo a educação. Então, para elas, pouco importa honrar, nem sabe o que é honrar, nem sabe ter respeito pelos outros. Muitas pessoas querem
ser respeitadas, mas elas não respeitam as outras pessoas. Então, fica difícil, né, esse processo, porque a gente recebe o que a gente entrega. Se você não entrega respeito, você não recebe respeito. E, gente, é muito comum, qualquer um pode testar. Esteja em um local bem vestida para você ver. As outras pessoas, elas olham para você diferente, elas respeitam você, né? E elas têm uma consideração por você. Geralmente, quando as pessoas elas te encontram várias vezes e você tá arrumado, quando ela for te encontrar da outra vez, se ela não estava arrumada da primeira e da segunda vez, na terceira vez ela vai estar bem arrumada. Porque a gente influencia as pessoas que estão ao nosso redor. Então, que venhamos cada vez mais influenciar as pessoas para o bem, né? Porque quando a pessoa ela se veste bem, ela se sente bem com ela mesma, o ambiente fica melhor. Quem não gosta de trabalhar, né, em um ambiente bonito, com pessoas bonitas, Cheirosas, com pessoas né? alegres, cheirosas, acolhedoras, gentis, educadas, todo mundo gosta. Então, ao invés da gente cobrar do outro, comece por você. Faça por você. E se vista todos os dias para o seu sucesso. Maravilhosa. Eu falei pra você, Vera, que ela era maravilhosa. Eu falei pra você. Gente, olha, eu vi no teu Instagram também, e aparece de vez em quando pra mim uma mentoria sua. Você tá com mentoria? Explica aí como que funciona, porque é assim, mulher empreendedora. Qual é a minha câmera, Luizinho? Essa aqui? Essa aqui, muito bem. Eu converso com o Luizinho, assim. Tá bom. A produção é assim, a gente não corta nada. Minha câmera tá aqui. Então, assim, gente, a empreendedora é aquilo que a Keila falou. Tem que estar bem vestida e, assim, em todos os lugares, né? De forma adequada. A gente sempre bate nessa tecla. Você tem que estudar e você tem que transmitir o que você é e o teu negócio através da tua imagem. E a Keila, ela tá com uma mentoria e ela vai explicar essa mentoria pra gente. Keila explica pra empreendedora por que que ela tem que estudar e passar por uma mentoria com você. Então, primeiro de tudo, né, a gente tem um curso chamado Vestida para o Sucesso, que é um curso onde a gente vai trabalhar primeiro o que é sucesso para você, porque o que é sucesso é diferente para cada uma das pessoas. Quando a gente fala de autenticidade, é isso, é entender quem nós somos, quais são os nossos valores, o que funciona para nós, e depois a gente trabalha os elementos de imagem a nosso favor. Então, o que está disponível, né, neste momento, a gente tem essa mentoria e o curso Vestida para o Sucesso. É um curso online, onde você tem aulas, acompanhamentos, tem ferramentas também para você usar e você aplicar no seu dia a dia. Por quê? Não adianta também só estudar. Se você não tem que aplicar, a coisa não Exatamente. acontece. Então, conhecimento mais ação, ele gera transformação. Conhecimento sem ação não é nada, é só conhecimento. Mesmo que ninguém tire isso de você. Se você não aplica esse conhecimento, chega um tempo que o nosso próprio cérebro, ele deixa escondido. E você nem lembra mais que você um dia aprendeu aquilo. Só se você voltar de novo naquele assunto, você fala, nossa, acho que eu já ouvi falar alguma coisa disso. Então, não adianta a gente comprar um monte de curso, não adianta a gente acessar um monte de pessoas se a gente não tem estratégia, se a gente não tem intenção, se a gente não aplica e se isso não gera uma transformação real na nossa vida. Porque hoje em dia, no mercado tem muita informação. Só que o que adianta a gente ter uma informação e essa informação, ela não ser orientada, ela não ser pautada, ela não ser direcionada. E a função da mentoria é essa, é te direcionar, é te dar um passo a passo, é ter um início, um começo e o fim. Por quê? É possível a gente adquirir conhecimento sozinha? Sim, tem muito conhecimento no mercado e até mesmo, né, vocês comentaram do Instagram, a gente também coloca muito conhecimento lá, seja no feed, seja nos stories, para ajudar mesmo a mulher empreendedora. Porque eu acredito que empreender não é ser amadora, né? Empreendedora não precisa ser amadora. Então, por isso que a gente divide até todo pode. esse... Ela até pode iniciar, né? Mas permanecer dessa forma e deixar com que as pessoas tratem ela dessa forma é uma decisão dela, né? E aí, através desse conhecimento bem estruturado, a gente ajuda essa mulher a ir para o próximo nível dela. E é isso que a gente tem disponível Então, mas na para mentoria. marcar com você, por exemplo, a gente consegue no seu Instagram, na sua Sim, bio, no já Instagram, tem, sim, tem já o seu tem o contato. contato direto. Sim, tem o aí- WhatsApp com a minha equipe,
né? Eu tenho uma equipe de atendimento e aí Isso pode ser feito online, isso pode ser sim, feito. online e presencial também, né? Dependendo da necessidade que a cliente tiver. Ah, Keila, eu preciso olhar o meu guarda-roupa, eu quero fazer compras. Então, a gente vê qual que é a região que essa pessoa tá, se ela quer vir para São Paulo. Por exemplo, eu tenho um cliente que veio da França e nós fizemos compras aqui em São Paulo. De algumas coisas e outras coisas a gente identificou que fazia sentido ela comprar lá. Cliente também da Bahia, que veio aqui em São Paulo, cliente do Paraná, que veio para São Paulo. Ou até mesmo quando eu vou em alguma cidade, aproveito também, combino com as clientes da gente se encontrar e também não tenho problema de ir até a cliente. O importante é ajudar essa mulher para que ela seja a mulher dos sonhos dela. Essa é a minha Sim, missão. e isso qualquer mulher pode ter acesso. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com bazar, ela quer ter um bazar chique, ela quer renovar o guarda-roupa, ela quer entender como ela pode trazer aquele Sim, aspecto de simplicidade, porém com bom gosto, né? perfeito. Qualquer mulher que esteja disposta a ir para o próximo nível, eu sou a pessoa certa para ajudar essa mulher. Entendi. É porque a gente tem que ter uma visão de chegar até essas pessoas. A Sim. gente comentou no começo do nosso bate-papo a dificuldade que a gente teve com a própria mulher de Sim, entender isso. sim, Ah, mas você tá todo dia assim arrumada? Não, gente, às vezes eu passo o dia de pijama. exato. Eu Vida tenho, real, a vida né? é real, Aham. né? Então, olha, hoje não pintei o cabelo, mas você tem algumas coisinhas que favoreça, você faz Sim, você sim, mexe naquilo que dá para você naquele dia sim. resolver. Então, assim, nossa, se aprender a fazer uma maquiagem, você Uhum. faz a sua maquiagem, você vai aparecer num dia, nossa, eu tenho que arrumar meu cabelo, né? Porque Sim, a gente tem que ter autonomia, né? Isso é uma das coisas que eu trabalho bastante com as minhas clientes, é dar cada vez mais autonomia para elas. Então, o meu processo não é um processo dependente da Keila, pelo contrário. é Então, eu faço. independente da Keila. Exato, eu faço você pensar e trazer para o seu consciente. Por quê? Não sei se vocês lembram, mas no início da nossa conversa eu falei que se vestir é um hábito. Então, hábitos a gente faz sem pensar. Então, é no nosso inconsciente. Muitas vezes a gente pega a primeira roupa que a gente encontra no guarda-roupa e a gente veste. Aí depois passou algumas horas do dia que a gente vai se dar conta que a gente tá com aquela roupa, né? Porque foi tão natural, foi tão rápido e às vezes a gente tá na correria. Só que o nosso cérebro a gente pode usar ele a nosso favor. E eu gosto muito disso, por isso que eu fui fazer a programação neurolinguística, né? Então, quando a gente entende qual que é o nosso objetivo de imagem e quais são os elementos, né, que a gente tem de imagem, então trazer esse conhecimento para essa mulher e trazer ela a uma consciência do que ela está vestindo, por que ela está vestindo, com quem que ela vai se conectar, o que ela quer através dessa conexão, isso dá para ela cada vez mais autonomia e autoconfiança nela mesma. E esse é o objetivo. Porque se eu tenho um processo que gera uma dependência, eu tiro a autoconfiança dessa mulher. Eu deixo ela insegura e necessitada de ter sempre a Keila do lado dela. E não é isso que eu quero. Eu quero atender cada vez mais mulheres, eu quero que cada vez mais mulheres se sintam prontas para alcançar o sucesso delas. Porque no medo, a gente falou um pouco de vibração, né? No medo as coisas não acontecem. A vibração do medo é É baixa. muito baixa, exato. Então, o que acontece com essa. Às vezes a gente se sente sozinha, porque você deixou a pessoa tão independente que ela aprendeu, não precisa mais de você para nada. Acontece muito comigo. Às vezes, né, em casa, com funcionária, tudo, eu tive funcionária 22 anos, né, em casa, tudo, mas ela ficou tão chique. Ela não sai para levar o lixo na rua sem estar arrumada, né? Eu já não sou assim, então, mas ela pegou um hábito. Então, ela andava até durinha assim na rua. Eu falava, menina, relaxa. Eu te encontro. Ó, aprendeu a dirigir, aprendeu tanta coisa, participava dos cursos de neurolinguística, a presença o tempo todo com a gente ali. É Então, influência, né? influencia muito Sim. e fica muito natural, porque eu vejo que às vezes a gente serve de modelo até Sim, para aquela sim. pessoa, e o tempo todo você tem que estar corrigindo até a sua postura para, né, vamos dizer assim, tocar a vida naturalmente.
Mas quando eu percebo, já está acontecendo, já está copiando até a roupa. Então, a gente sabe que isso muda a vida da pessoa, né? Sim, sim. Então, traz muitos resultados pra gente isso. E é muito bom, né, quando a gente vê isso. Hoje eu entendo que isso é uma forma que as pessoas têm de nos honrar, né? Então, quando eu olho hoje para as minhas clientes, eu vejo o sucesso delas, eu me sinto honrada. Porque eu entendo que eu plantei uma sementinha lá e aquela sementinha tá crescendo. E eu entendo que esse é o nosso objetivo, né? Porque às vezes também, se a gente fica muito, não, só pra mim, só pra mim, só pra mim, a pessoa não cresce, nós não crescemos e a gente não consegue impactar o maior número de pessoas possíveis, né? Uma das frases que eu aprendi também, que eu uso no meu dia a dia é: quantas pessoas você decide, que é uma decisão nossa, impactar através da sua vida? Né? Então, no nosso dia a dia, às vezes é um bom dia que a gente dá para uma pessoa, às vezes é uma ajuda que a gente dá numa sacola ou de apertar um elevador, e querendo ou não, isso impacta, porque às vezes a pessoa tá chateada. Tem uma moça lá no prédio, que um dia ela tava toda cheirosa, sabe? Mas tava de cabisbaixa. Tava cabisbaixa, eu virei pra ela e falei assim: nossa, parabéns, você tá muito cheirosa. Na hora ela levantou assim a cabeça, sabe? E deu um sorriso. Então, a gente não sabe o que o outro tá passando. Mas se tem uma coisa que de repente dá pra gente ajudar, dá pra gente levantar o outro, por que não fazer isso, né? E isso é uma forma também da gente agradecer o universo. Olha só tudo que a gente recebe, olha só tudo que a gente tem. E a gente vai fazendo essa troca. Então, os nossos clientes nos honram, nós honramos os nossos mentores, né? Você comentou da Kênia. A Kênia foi a minha primeira mentora mulher, e isso para mim é muito importante, porque eu não tinha nenhuma referência feminina. A Kênia foi a minha primeira referência feminina, então é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que eu tenho uma honra, né, de trabalhar com ela, de conhecer a família dela, e são frutos dela que hoje eu estou aqui, né? A sementinha que ela plantou, que me fez estar aqui, e que muitas outras mulheres também hoje estão crescendo, estão brilhando, né? Estão explodindo o seu brilho por onde passam. Então, eu acho que esse é o bonito, essa é a beleza da vida e a beleza de ser mentora. É você plantar sementes, é isso que a gente faz, a gente planta sementes e vai regando, né? Até que chega num momento que a própria natureza, que a própria pessoa vai sobrevivendo. Mas sabe que aconteceu uma história hoje relacionado, não foi com mulher. É um rapaz que vai fazer um trabalho e a gente estava conversando nas entrelinhas, ele falou que ele tinha um sonho, assim, de realizar um contato com a Apple. E ele vai fazer um trabalho, né, de base da parte técnica, né, do portal. Então, eu falei para ele assim: vamos fazer o seguinte, você já deixa tudo preparado aí no contrato, porque quando você for para essa empresa, você vai deixar tudo preparado para mim. Olha o que eu instalei para esse rapaz, né? Uma âncora de futuro. Exato. Então, assim, olha, trabalhe pensando que você vai para lá, porque você vai fazer metaverso. Você vai fazer a parte técnica disso. Os caras vêm te buscar. Aí ele, nossa, ele ficou chocado, assim. E eu já deixei isso claro, eu falei: deixa no contrato isso, porque eu não vou te perder para uma empresa dessa. Sim. Mas você passou por essa e deixou plantado o que você vai fazer lá. Com certeza. Entendeu? Então, isso, eu não vou prender essa pessoa. Perfeito. Não vou prender essa pessoa do meu lado, grudada em mim. Olha, tem um futuro para você. Faz direitinho aqui que ele vai chegar. Olha essa pessoa como ela já vai trabalhar Diferente. diferente, Né? Perfeito. né? Do que ficar ali fazendo, sabe, esmiuçando E sem ter coisas uma pequenas. perspectiva, né? Eu acho que um dos elementos que nós, mentores, a gente vai adquirindo, né, com o passar do tempo, é visão. Então, hoje, eu sou muito grata a Deus, porque o meu primeiro mentor, o nome dele é Jober Chaves, ele é mentor de empresários, né? Nem existia essa palavra mentor, eu nem conhecia isso, e eu tive o privilégio de trabalhar durante alguns anos com o Jober.
E ele me ensinou muita coisa. E uma das coisas que eu valorizava muito nele, achava muito bonita, era a visão dele. O que muitas O Gilberto pessoas. da programação neurolinguística, Isso, o Joubert, ele fala também. É. Ele me ensinou da sobre Associação PNL. de Neurolinguística. Não, ele tinha uma escola de inglês que era Accelerated Learning. Então, lá eles ensinavam inglês em 8 semanas. Isso o Filipe tá com 17, há uns 20, mais de 20 anos atrás. O Joubert, os vídeos que hoje em dia a gente faz nas redes sociais e tudo, o Joubert já fazia isso muito antes. Os cursos de inglês, que hoje a maioria são online, há 17 anos atrás, eu fiz participei da parte da coordenação do curso todo dele para ser online. Então, o Joubert, ele sempre foi um homem à frente do tempo dele. E isso eu admirava muito nele, né? Eu falava assim, meu É porque Deus, eu acho que olha eu só a conheci visão. esse Gilberto. Deve conhecer mesmo, É. deve conhecer mesmo. Ele é Ele um tinha uma homem barba. fundamental na minha vida. Ele me ensinou a sonhar, né? Eu vim de uma família relativamente simples, né? A gente não passou necessidade, mas o sonho não era uma coisa muito instigada, né? Os meus pais até falavam que principalmente minha mãe, que eu nasci no berço errado, porque Minha mãe falava isso. então, porque eu queria mais, né? Eu olhava para aquela situação e falava assim, não, mas eu quero mais, eu posso mais. E eu sou evangélica, acredito em Deus. E o que eu aprendi é que Deus, para ele, não tem nada impossível. Então, se não tem nada impossível, não importa onde eu tô hoje, e sim aonde Deus quer que eu esteja amanhã. Então, e o Joubert era uma pessoa que me instigava a sonhar cada vez mais, né? Eu fui fazer o curso dele, eu pagava R$ 50 a mensalidade por mês, e ainda assim era difícil para os meus pais, meu pai não queria, né? Porque a gente não tinha dinheiro, eu convenci a minha mãe, e eu falei assim, mãe, eu vou trabalhar lá. Então, paga alguns meses, porque a hora que eu trabalhar lá, a senhora não precisa mais pagar, porque eu vou ter o dinheiro. E no primeiro processo seletivo, eu passei. Né? Lá foi meu primeiro emprego. Então, isso que você falou realmente é verdade. Quando a gente planta a sementinha, né? A pessoa ela tem um objetivo, ela tem um porquê dela fazer aquilo. E ela faz com amor, ela faz com dedicação. E o Joubert me ensinou sempre a fazer isso. Ele falava, faz mais do que o que você é paga para fazer. E isso eu levo para minha vida inteira, né? Então, tudo que eu faço. Hoje é comum over delivery, né? Over delivery. Mas naquela época não era tão comum. E ele me ensinou a ser assim. Eu fazia sem saber o que eu estava fazendo, mas ele já estava me preparando para o futuro. Me surpreenda, né? Exato, exato. Ok, Keila, agora tem uma pergunta que não sai da minha cabeça. Vamos lá. Como a empreendedora pode se preparar para o sucesso? Uau! Então, assim, primeiro, ela precisa trazer para a consciência, né? O que é sucesso para ela. Porque foi o que eu te falei. Eu passei por uma situação na minha vida onde as pessoas que me olhavam de fora, para elas aquilo era sucesso. Então, tinha uma casa, tinha carro, viajava, tinha um bom emprego, tinha um bom salário. Só que, para mim, aquilo não era sucesso. E isso me deixava muito frustrada e perdida. Porque a sociedade pregava que era uma coisa, mas eu vivenciando aquilo, para mim não estava bom. E aí eu descobri, uma das coisas que para mim é sucesso é o meu momento de hoje, né? Meu filho tá aqui. Então, para mim isso é muito importante, né? Porque na construção da minha carreira, o que eu mais sabia fazer era trabalhar. Então, eu não sabia ser mãe. Então, é mais fácil a gente fazer o que a gente é boa, né? E o que a gente sabe fazer. Então, eu acabei deixando o meu filho muito tempo em casa, né? Não eram os planos dele ter vindo hoje, mas o fato dele estar aqui hoje... Se quiser, pode vir aqui pro pessoal te ver. Ele é mais tímido, mas que o você fato... ainda não passou pela fase de ser avó. Ainda não, isso é verdade. Vai demorar um pouco, né, Bê? Vai demorar um pouco. Então, para mim, uma das coisas, né, que representa o sucesso é estar com a minha família, ter momentos com a minha família. E como eu trabalhava em torno de 14, tinha dias que eu trabalhava 16, 20 horas, né? O celular
Eu tava lá trabalhando, eu só ia me dar conta a hora que o celular do marido despertava. E aí eu ia correndo pra cama, ele levantava pra ir tomar banho, eu ia dormir um pouco, e como a gente trabalhava próximo, então ele me levava no trabalho, eu aproveitava pra dormir no caminho, chegava, trabalhava, à noite a mesma coisa, virava a noite e assim foi por alguns anos, né? Da minha vida. E nesse meio tempo, eu era a pessoa que nos churrascos eu não conseguia participar, porque eu sempre estava com a cabeça no trabalho. É, tiveram algumas apresentações do meu filho que eu não podia, ou eu estava no trabalho, ou eu estava em pós-graduação, estudando alguma coisa. Então, para mim, hoje, né, ter essa liberdade, né, de trabalhar, de falar sobre o que eu amo, de estar com pessoas que eu realmente vejo que eu tô fazendo a diferença, não sou só um número, e elas não são também só um número para mim, isso para mim é sucesso. Então, quando a gente fala de estar pronta para o sucesso, primeiro de tudo é descobrir o que é sucesso para você. Porque muitas pessoas dizem que querem ter sucesso, mas elas nem sabem o que é sucesso para elas. E aí elas vivem no que é sucesso para o outro. E aí você perde anos da sua vida construindo algo para mostrar para o outro e não para você. Então, o primeiro passo é descobrir o que é sucesso para você. Uma vez que você descobre o que é sucesso para você, aí você vai trabalhar focada nisso, que aí a sementinha Que você plantou. a gente plantou, exato. A gente planta essa própria sementinha em nós mesmas. Só que muitas vezes dá preguiça, né? É mais fácil já ter a receita pronta. Então a gente pega o que o outro fala para nós. Então, assim, não é uma aula aqui, mas a primeira coisa que eu falo para vocês, faz uma lista. Não sei quando que vocês vão passar, mas se for para final de ano, faz uma lista. Quais são as 5 coisas que representam sucesso para você? Não é lista de tudo que você vai fazer, mas do que representa sucesso para você. Que às vezes você pode não conquistar em um ano, mas você pelo menos está caminhando para alcançar algo. Quanto mais você guarda, quanto mais você não se dá este momento, não se permite viver o que é sucesso para você, mais você atrasa o sucesso na sua vida. Porque você anda para qualquer lugar. Sim. E aí você pode até alcançar, mas às vezes vai demorar tanto. E aí você pode não aproveitar tanto quanto você poderia. Às vezes a gente perde as pessoas no decorrer da nossa jornada, e aí a gente olha e fala assim, poxa vida, eu poderia ter ficado mais tempo com esse, eu poderia ter tido mais experiência, eu poderia ter aproveitado mais. Às vezes vem uma doença que nos impossibilita de alguma coisa. Ou a família, né? Ou a família. Então, traz isso para você, né? Assuma. A gente delega o nosso sucesso para o outro. Então, para de delegar o seu sucesso para outra pessoa. Olha para você. Mesmo que hoje o seu cenário não seja um cenário positivo, tá tudo bem. Você pode, a partir de hoje, mudar o seu futuro. O que não dá é você focar no passado, viver no passado e ter preguiça de construir um novo futuro. Porque a preguiça não vai te levar onde você quer. Mas pare de delegar o seu sucesso. Maravilhosa, gente. Olha que aula. Mulher, tu tá, ó, aula gratuita no YouTube. Isso aqui foi uma aula. Vocês não estão entendendo, gente. Vocês não estão entendendo. Então, sim, estão entendendo e estão anotando tudo, eu tenho certeza. Mas agora a gente vai abrir um parênteses. Porque ela é diretora do Clube Mulher Brilhante. Ela trabalha diretamente com quem, gente? Com a minha ídola. Kênia Gama. Agora é isso que a gente quer saber. Como começou essa tua história com a Kênia? Então, quando eu construí a marca, né, fui lá, estudei, em 7 meses eu fundei a minha marca. E isso, assim, nesse meio eu encontrava com pessoas que falavam assim, nossa, meu sonho é ter minha marca. E eu falava, tá, mas há quanto tempo você trabalha com isso? 10 anos, 14 anos, 20 anos, e as pessoas não tinham a marca delas. E eu, em 7 meses, quem não conhecia nada, quem veio de um outro mercado, eu construí a minha. E aí fiz o meu evento de lançamento, foi um sucesso, muitos amigos, deu muitos desafios, quase que eu desisti. Na época eu tava passando por uma situação delicada com meu filho, tava passando também uma situação delicada no meu casamento, tudo ao mesmo tempo. Parece que as coisas ajuntam, né? Mas deu certo, fiz o lançamento, e agora? Não sei. O que eu faço? Próximo passo. Exato. Eu só sabia até lançar. E aí eu entrei na internet,
fui buscar sobre empreendedorismo feminino e encontrei a Kênia. Então, assim, eu falei pra ela essa semana, eu estive na casa dela, né, que agora ela tem uma casa aqui em São Paulo, eu estive na casa dela e eu falei, Kênia, eu não sei te explicar o que a gente tem, qual que é a nossa conexão. Simplesmente é. Não é uma coisa, assim, que é necessária. Forçou para ser, né? Exato, não é. A gente se entende pelo olhar. Eu não consigo te explicar o que é, mas é muito louco e é um privilégio, né, pra mim. E aí encontrei ela na internet e aí o MEB que você falou foi o curso que eu comprei. Hoje, as membros do clube, elas ganham o MEB. Aham. Eu, na minha época, eu comprei o MEB e comprando o MEB eu ganhava um ingresso para o Mulher Brilhante. Então, em 2018, eu comprei o MEB, ganhei o ingresso para o Mulher Brilhante e estive no Mulher Brilhante em 2018. Dias antes, a Kênia perguntou lá no grupo se alguém tinha roupa, né? Porque ela estava escolhendo os looks, roupa e sapato. E se quisesse, né, se tivesse interesse que ela usasse no evento, que era para mandar para ela entrar em contato com ela. E na hora eu já mandei o catálogo que eu tinha. E isso chamou muito a atenção dela, porque outras pessoas não fizeram isso e eu fui muito rápido. Esteja pronta para o Preparada. seu sucesso. É. Ele não fala para você quando ele vai chegar. Tava num grupo de WhatsApp, as chances de receber a mensagem da Kênia eram mínimas referente a esse assunto. Mas eu estava pronta. Aí mandei para ela já me chamou. A sua né, no marca, privado. qual era o tipo de roupa que você fazia? Eu trabalhava clássico. com isso, clássico tradicional, né? Até pelas referências que eu tinha. E o meu público não era empreendedoras, tá? O meu público eram mulheres evangélicas. E aí mudei porque eu olhei quem é que me procurava. Quem me procurava eram mulheres evangélicas, mas primeiro elas me procuravam porque elas eram empreendedoras. E aí eu entendi qual que era o meu público. Para você, E aí você eu fazia... mudei o posicionamento. Então, mas você fazia, por exemplo, você fazia varejo? Como é que Era varejo Varejo. que eu trabalhava e eram peças únicas. Então, eu fazia em torno de 10, 12 peças no máximo, do tamanho do PP até o GG. E aí as empreendedoras me procuravam porque elas tinham vontade de empreender também, elas queriam saber como que era isso. E eu trabalhei, como eu fui fazer PNL, eu trabalhava as roupas como âncoras. Né? Então, o Vestida para o Sucesso, ele surgiu nessa época. Então, as mulheres, quando elas iam em algum evento, quando elas iam em algo importante para elas, elas faziam questão de colocar as peças da marca Keila Barbosa. Então, eram Você âncoras. sabe que isso está acontecendo no metaverso. Ah, sensacional! Então, ó, depois a gente vai conversar nos bastidores, Sim. que eu quero me inteirar um pouco mais sobre isso. Sensacional. Entendeu? Show. E aí, Tem muita coisa acontecendo no mundo paralelo que as pessoas precisam saber que tem. perfeito. Tem lá. Então, a gente precisa abrir, né? É. Acessar, abrir portas, perfeito. E aí, né, chamando essa atenção da Kênia, ela viu algumas peças, como eu fazia poucas peças, algumas que ela queria, eu não tinha mais. Mas de qualquer forma tinha um vestido que para mim era muito especial e eu quis entregar para ela. E eu fiquei sabendo o dia que ela ia chegar aqui em São Paulo, e aí eu já tinha programado tudo na minha cabeça, né? Então, eu vou chegar lá no hotel, já vou deixar a bag separada, a hora que ela entrar no quarto dela, a primeira coisa que ela vai ver, eu gosto muito de experiência, né? Primeira coisa que ela vai ver vai ser a bag. A minha bag, ela era rosa com preto, ela tinha uma rosa também, né? Muito parecida com a rosa da Chanel, e chamava isso muita atenção das mulheres. E estava tudo programado dessa forma. Na época, financeiramente, eu não estava muito bem, estava começando, e quando a gente fala de marca de roupa, o investimento é muito alto, né? Então, eu precisei fazer um investimento alto, tinha acabado de vir de um evento, que também o investimento foi alto. E aí eu fui buscar uma mala e uma cliente que estava no shopping, e eu saí correndo para ver se eu não precisava pagar o estacionamento, porque nem dinheiro direito para pagar o estacionamento eu não tinha. E eu não conhecia a Kênia pessoalmente, né? Era uma mulher que eu já admirava, mas não conhecia pessoalmente. E a hora que eu passei, né, o cartão lá do estacionamento, tava zerado, não precisava pagar, então saí correndo. A hora que eu fui na cancela,
fui bloqueada porque eu não tinha pago o estacionamento. E eu já estava atrasada. Lembra que eu queria que ela chegasse no hotel, a primeira coisa que ela visse na cama dela do hotel era a bag Keila Barbosa. Larga o carro na cancela e corre, né? Então, só que não dava, porque eu tava no Shopping Marketplace e a Kênia tava lá no IMB, do outro lado, completamente fora de mão. Não tinha como pegar transporte de lá. Aí voltei pro carro, chorei, reclamei, falei um monte pra Deus. Senhor, eu não tô pedindo nada demais, eu só quero conhecer essa mulher, porque eu tenho certeza que se eu conhecer essa mulher, se ela gostar das minhas peças, ela pode me ajudar a vender mais, Senhor. E agora, o que eu fiz de errado? Eu só tô querendo trabalhar, não tô pedindo nada de graça. Aí reclamei. Fui lá, paguei, né? Porque eu tinha que pagar pra poder sair. Saí, fui o caminho todo reclamando e chorando. Chegando lá, deixei o carro num lugar que não precisava de estacionamento lá no hotel, consegui, né, com os rapazes, que eles falaram assim, pode deixar aqui em frente. E aí, a hora que eu entrei, tinha um motoboy. E aí ele foi trazer alguma coisa para o evento. Só que a pessoa do hotel não sabia onde que ia ser o evento, ela não tinha nenhuma informação. Aí eu falei, não, eu conheço essa pessoa, pode deixar que eu te ajudo, né? Falei pro motoboy. Aí eu falei, vem aqui comigo, que eu tenho o telefone dela, que era uma das pessoas da equipe da Kênia, que estava lá no grupo, né, onde a Kênia comentou, e eu fui querer... Opa, ó, Não, aqui não vida pode, real. não. Vida real. Gente. Eu fui querer resolver, né, essa situação do motoboy para não prejudicar o evento. E enquanto eu estava resolvendo essa situação do motoboy, falei com a Bárbara, o nome dela, Janaína, o nome dela. E aí ela falou assim, eu tô aqui na recepção, né? Falou pelo WhatsApp, eu falei, aonde? Aí ela virou, eu falei assim, eu também. Aí ela olhou pra cima, aí eu olhei pra ela, Janaína, Keila. A hora que eu falei, Keila, eu tava numa certa distância, porque eu tava na fila de fazer check-in. A hora que eu falei, Keila, tinha uma pessoa na minha frente que virou pra mim. Era a Kênia. Ela não estava ainda no hotel, então você não estava atrasada. Não. Eu tava na hora certa. A primeira coisa que ela viu, eu estava com a bag assim, segurando. A primeira coisa que ela viu foi a minha bag. Depois ela fez stories contando que o quarto dela estava lotado de presente. Então, se eu tivesse deixado a minha bag lá no quarto, Ela do nem jeito que ia eu tinha, ver. ia ser só mais uma. Ia ser só mais uma. Mas a minha conexão com ela não era pra ser só mais uma. Gente, que incrível. Pois é. Aí, né, eu saí. Senhor, me perdoa, Senhor. Não adianta, tu já falou tudo. Então, eu falei, Senhor, me perdoa, né? Porque a gente tem até o certo dom de ver, mas a gente enxerga até aqui. Deus enxerga muito além. Uhum. E ele já sabia de todas as coisas, ele sabia o que eu Não, precisava. eu já tive N situações que eu Então, não reclamei. que bom, você É. é uma filha melhor. Não, eu não reclamei. Eu só falei assim, ô louco, né? Não vou ajudar mais no seu plano divino. Eu faço chantagem, é pior. Mal criada com Deus. Faço chantagem e pronto. Aí, E assim, aí, não te assim, ajudo mais. Eu lembro que aí eu olhei pra ela e falei assim, eu trouxe esse presente pra você. Ela, muito obrigada. E assim, a minha reação foi tratar ela como uma pessoa normal, que ela é uma pessoa normal. Então, eu vi que ela tava cansada, tinha acabado de chegar de viagem, então não pedi foto nem nada. Eu só cheguei, entreguei e tudo certo. E eu acho que isso, pra ela também, foi um respeito. Porque hoje eu vejo, né, eu tô muito mais próximo dela e de outras pessoas que têm nome e milhões de seguidores nas redes sociais, que elas às vezes não são tratadas de maneira nem humana, sabe? Eu sei que a gente gosta de tirar foto, eu sei que a gente gosta de estar com essas pessoas, é uma forma de honrar elas também, mas às vezes eles não podem nem comer. A gente vê, né? Às Então, vezes. não tem liberdade, porque tá comendo, aí a pessoa pega, tira foto, pega o rosto da pessoa, sabe? Vem, estranha. beija, Exato, vem por trás, o cara tá... exato. Então, não consegue. tira aquele conforto, sabe? Então, é uma situação muito delicada. A gente precisa respeitar. Existe um momento certo. E a gente não pode ser invasivo. Isso na vida como um todo, né? Existe um momento certo. E eu acho que isso foi uma coisa também que nos conectou durante o evento. Eu me inscrevi para fazer uma mentoria com ela. Eu escolhi a mentoria mais barata que tinha, porque financeiramente, do jeito que eu falei para vocês, não tinha condição. E foi assim, eu não tinha dinheiro para fazer, mas eu sabia que
alguma coisa ia acontecer. Me deu vergonha na época, porque você vê aquele pessoal faturando milhões e tal, e eu não sei como é que tá o formulário hoje, mas antigamente a gente tinha que colocar quanto que a gente faturava. Eu faturava R$ 200 por mês. Eu falei, gente, como que eu vou colocar que eu faturo R$ 200 por mês? Mas Põe é um o que eu zero a faturo. mais. Peguei o zero de Aí eu não te conto. Depois disso, Não, a pessoa né? nunca vai acreditar que é R$ 200. Ela fala, moça, esqueceu um zero. Mas não era. Era 200. Mas assim, Era 200, coloca o sim. certo porque ninguém ia acreditar mesmo. Eu coloquei, né, o certo, e assim, foi muito interessante também que na hora de fechar, tinha uma galera correndo, né, pra fechar lá no balcão, e eu olhei pra ela tava lá no palco, com um monte de gente do lado dela querendo tirar foto. Eu olhei pra ela, eu só mostrei o celular, eu falei, se eu comprar por aqui, eu vou ganhar o bônus? Aí ela vai, eu falei, então tá bom, tô comprando aqui e resolvido. E pensa que uma mulher, ela não precisava dar atenção pra mim. A gente não se conhecia, mas a gente já estava conectada. Nisso, passaram alguns dias, ela me ligou, falando assim, Keila, tem uma vaga numa turma presencial. Eu tinha comprado online, que era o mais barato. Você quer ir? Eu falei assim, mas Kênia, eu não tenho condições, né, de fazer todo esse investimento. Ela não precisa. Eu estou te dando. Falei, então eu quero, né? Aí fui, eu precisava só pagar o hotel. E aí foi um ambiente onde eu tive muito mais contato com a Kênia, a nossa conexão aumentou ainda mais. E neste evento, né, que foi um curso que a gente fez de 5 dias, na época, eu lembro que eu faturava R$ 200. Nesses 5 dias, eu tive a oportunidade, acho que 1 ou 2 dias, de falar da minha marca, ou de apresentar minha marca, e eu vendi R$ 2.000. Uau. E aí a coisa começou a acontecer, entendeu? É você estar com a pessoa certa na hora certa. E o que eu falava pra Deus, que olha, eu acho que essa mulher vai me ajudar, ela vai me trazer conexão, é o que ela faz hoje. Então, pra mim faz muito sentido estar dentro do clube, porque o clube ele promove isso, ele promove conexão, ele promove direcionamento. A gente tem as mentorias mensais, então são mentorias diferenciadas com profissionais do mercado. Ele promove o apoio, né? A gente estava conversando um pouco. Eu vim do mundo corporativo, onde o apoio feminino era mínimo possível. Eu podia contar no dedo. Acho que eu tinha 2 pessoas que eu, né, podia conversar um pouco mais. E eu falava assim para Deus, eu falava, Senhor, não é possível que o mundo seja só isso. Não é possível que a gente tem que viver nessa competição o tempo todo feminina. E tinha uma pessoa que eu trabalhava que parecia que todo dia vinha uma coisa nova, sabe? Em vez de ser uma pessoa que me apoiava, ela gostava de ver o erro que a minha equipe cometia para poder jogar no ventilador. E eu falava, não é possível que o mundo seja isso. Então, uma das minhas missões é construir algo diferente, é trazer este apoio e fazer parte do clube é cumprir É uma com a das minha coisas missão. que eu observo que acontece é a mulher, vamos dizer assim, por não ter uma iniciativa, ela fica aguardando um erro Sim, da outra que tentou pelo menos fazer, né? Ah, mas você está fazendo isso ainda? Sim. exato, Ainda, né? exato, Ah, exato. mas não, eu estou ainda, porque isso compromete o meu desenvolvimento. E você percebe que às vezes você convida e a pessoa se nega. Não, não, obrigado, não é para mim agora, não sei o que e tudo. Não quer compartilhar daquilo. E às vezes você está sendo amiga até, né? Por Sim, convidar. sim. Poxa, o que que eu posso te ajudar nesse teu, né, desenvolvimento? E eu sinto falta às vezes disso também. Como é que você enxergou isso assim para corrigir? Na realidade, assim, ainda faz parte, né? Porque É tem o mundo muito real, ego, né? É o mundo exato, real. é o mundo real. Tem muito ego envolvido. Até um certo ponto, ok, em apoiar. Depois que a pessoa às vezes está numa posição maior, aí começa, né, o ego mexer, conflitar. Então, é um desafio hoje, né, que a gente tem. Quando a gente fala das embaixadoras também, hoje no clube nós estamos aí com 60, mais de 60 embaixadoras. Essas embaixadoras são líderes locais.
E aí a gente trabalha tanto essas embaixadoras quanto a relação dessas embaixadoras com as membros que elas têm, né? Para trazer cada vez mais autonomia para essa embaixadora, independência para essa embaixadora, mas ao mesmo tempo um olhar de acolhimento, de direcionamento para as membros, porque elas precisam. Pensa que todas são empreendedoras, todas são líderes. E aí tem aquela coisa, né? Tem líder que não aceita receber ordem ou direcionamento de outro líder. Que a gente precisa de humildade para, às vezes, a gente escutar a outra pessoa. Né? Então, falando de vida real, isso ainda é um desafio. Mas eu acredito que quanto mais pessoas tivermos unidas com esse propósito, né? Às vezes a gente erra, eu também erro. Às vezes o meu ego também vai lá para cima. Só que cabe a nós que temos um pouco mais de conhecimento, pegar e falar, opa, peraí, vem aqui. Tem coisa boa, né? Exato. Por que você tá desse jeito? Vamos pensar, vamos rever. Olha, tá errado aqui. Essa sua posição aqui não tá legal, Keila. Eu converso muito com a Keila, né? De dar bronca e de elogiar também, né? Eu acho que é importante nós termos um papo reto com nós mesmas. E aí, nesses momentos, eu chego e falo, Keila, volta aqui, não faz sentido você seguir dessa forma. Não é fácil, mas é possível. É isso que eu acredito. Gente, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Sim. A ruim é que esse episódio está terminando. Mas a boa é que vai ter a parte 2. Então a gente vai continuar conversando com a Keila. Mas você, empresária, empreendedora, vai segurar um pouquinho a sua onda de uma semana, que aí na semana que vem você vai continuar com a gente aqui nesse papo maravilhoso, onde você está aprendendo sobre estilo, empreendedorismo, networking, Comportamento. e mais sobre os sinais de Deus na sua vida. Então, até o próximo episódio. Não vou me despedir de vocês como eu sempre me despeço, porque vai ter a parte 2, você vai esperar uma semana para assistir. Não é isso, Luizinho? Então, até breve. Podem dar aqui na geral. Luizinho, abre a geral pra gente. Pode até dar. breve, porque a gente vai voltar na semana que vem com a continuação desse papo. Beijo!